Olá, hermanos, ¿cómo estamos? Que la paz de Cristo esteja com ustedes. É um gosto novamente estar aqui reunidos e poder falar da palavra de nosso Senhor Jesus. Amém? Hermanos, vamos começar. Quando, quando você estiver sentindo que já não pode mais, irmão, eu quero lhe comentar que é nesse momento é quando Deus começa a atuar em sua vida. Se hoje te sentes incapaz, quero dizer-te algo importante que pode cambiar completamente tu maneira de ver a situação. E vou mostrar em la Bíblia que Deus quase sempre começa sua obra quando o homem chega a seu final, al final de suas próprias forças. E Moisés é um dos maiores exemplos dessa verdade. Pero antes de começar a reflexão bíblica, que Deus lhe bendiga. Bem-vindo uma vez mais a Imersos em Cristo. Aqui estudamos profundamente a palavra de Deus para conhecer mais a Cristo, entender o propósito eterno do Senhor e aprender como viver uma vida cristiana que realmente agrade a nosso Senhor. Se esse mensagem fortalece sua fé, não olvide de deixar o like, subscrever, ativar a campana, né? E se lhe guste, comparta com seus amigos, com seus entes queridos. Amém? Agora abre sua Bíblia, porque Deus quer falar contigo. Vamos fazer uma oração antes de começar. Senhor Jesus, que o Senhor guarde, Senhor, nosso falar, que seamos fiéis a sua hablar, Senhor. Senhor Jesus, que esta mensagem llegue ao coração das pessoas, dos irmãos que estão escutando, que o seu Espírito Santo saque todo o velo de nossos olhos, Senhor, e possamos ver com os olhos espirituais sua vontade nessas palavras, Senhor Jesus. Amém, amém. Senhor Jesus, Moisés, quando a força humana fracassa. Vamos começar com a Bíblia já de cara, Hechos, capítulo 7, 22. E foi ensinado Moisés em toda a sabedoria dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Hechos, capítulo 7, versículo 22. Aqui vemos como que Moisés foi educado com toda a sabedoria do Egito. Nós sabemos que nesse momento Egipto era a potência do mundo, era a civilização mais evoluída, que mais se destacava, tinha grande inteligência para a época, né? Construía pirâmides, grandes obras, e Moisés era forte em palavras e obras. Era um homem brilhante, preparado, influente, poderoso em palavras e obras. Era filho de la hija de Faraó, estava bem posicionado hierarquicamente, né? Tinha todo para cumprir as coisas. Pero a los 40 anos, creyendo que ele já estava listo para liberar Israel, já que ele sabia que ele era um israelita, ele fracassou. Olha, um homem tão capaz fracassou, um homem brilhante, um homem lleno de audácia, um homem forte, inteligente, fracassou? Por quê, manos? Porque todavia confiava em si mesmo. Todavia era Moisés quem queria ser a obra de Deus, queria atuar por conta própria. Quantas vezes vocês já escutaram isso de alguém, já viram alguém muito capaz e fracassou? E aí Deus teve que mandar Moisés 40 anos mais no deserto. 40 anos cuidando de ovelhas, 40 anos aprendendo uma lição muito difícil, que a obra de Deus nunca pode realizar-se com a força do homem. Vamos ler Êxodo 12, capítulo 6, versículo 12 al 13. Pero Moisés lhe dijo al Senhor: Se os israelitas não quiseram escuchar-me, como vai querer escuchar el faraón
si yo ni siquiera puedo hablarle bien? Pero el Señor habló con Moisés y Aarón y les ordenó que fueran a hablar con los israelitas y con el rey de Egipto, para así poder sacar de Egipto al pueblo de Israel. Mira que nesse momento aqui, nessa passagem bíblica, você vê que Moisés fala, eu nem sei falar, como se antes falava que ele era forte em palavras e obras. Porque nesse momento ele já não se sentia capaz. Ele já entendia que não era por forças humanas. Era Deus operando nele, seria capaz. Mas ele em si não era capaz. E isso é muito importante de entender para um cristiano. Amém? El yo puedo. Agora Moisés dizia, quem sou eu? E precisamente ali apareceu Deus em la sarça ardiente. Recorda dessa miséria? Imagina isso, você está de noite, vê uma sarça pegando fogo e não era consumida. Nesse momento, Deus revelou seu nome para ele, apareceu como o Deus potente, eterno, maravilhoso, que ia ser a obra. E Moisés entendeu que já não era ele, era Deus quem ia operar. Deus ali em Êxodo 3,14, vamos ler? Êxodo 3,14, acho que eu não tenho aqui preparado. Se não tenho, sim. E respondeu Deus a Moisés, eu sou el que soy. E dijo, assim dirá a los hijos de Israel, eu sou me enviou a vosotros. Eu sou el que soy. Hermano, Deus é todo. Esse eu natural nosso já não sirve. O verdadeiro eu é o Cristo. O Senhor habitando em nós. Esse é o eu que de verdade é. Em outras palavras, irmão, Moisés, já não serás tu. Era como Deus falando, já não serás tu, Moisés. Agora serei eu. Serei eu, é mi poder. É mi capacidade que vai sacar o povo. Porque a obra é minha. Né? A obra é de Deus. El yo soy sigue, hermanos, buscando pessoas hoje. ¿Ya? E é isso que nós queremos falar agora. Porque el yo soy está buscando pessoas hoje. Muitos creem que Deus busca pessoas muito inteligentes, muito preparadas, talentosas, pero a Bíblia nos mostra outra realidade. Deus busca corações disponíveis. Você tem que estar disponível para Deus, para que Deus haga sua obra e sua fé vá aumentando por meio das provações. Pessoas, hermano, Deus busca pessoas que reconozcam. Senhor, eu não puedo, pero, hermano, quando termina el yo, começa el yo soy. Porque eu não puedo, pero Deus pode. Deus me capacita. El Deus que habita em mim, Ele é capaz. Amém? E Ele me dá a capacidade. Aí é distinto. Ele me dá a capacidade. Não é que eu puedo. Não. Eu sem Deus não sou nada. E é isso que temos que pensar. Sabe por quê, mano? Isso é um reino. Isso é uma briga, é uma peleia espiritual. Já? E existe um trono. Um rei sempre tem um trono. No reino, o rei ocupa o trono. O apóstolo Juan também viveu um momento muito difícil, já na época dele. As igrejas estavam passando por crises, haviam persecuções aos cristianos, haviam divisões. Muitos podiam pensar que todo estava fora do controle, como muitos pensam que hoje está todo fora de controle, o mundo está horrível. Pero Deus lhe mostrou algo extraordinário ao apóstolo Juan. Apocalipse 4:2. Vamos ver. Imediatamente o Espírito se apoderou de mim e vi um trono en el cielo. E presta atenção agora. E vi um trono en el cielo, en el que alguém estava sentado. Amém?
Teremos alguém sentado no trono, o Rei, o verdadeiro, o autor e consumador de nossa fé. Ele está sentado, irmão. Ele é o Senhor de los cielos, de todo o mundo, de todo o universo, de todo o que existe. É uma esperança viva para nós outros. Não importa, irmãos. Não precisa ficar preocupado. Ai, o mundo, cada dia o mundo está complicado. Guerras, maldade, o caos. O Senhor nos falava que vai ser assim, vai piorar. Pero há um trono e está ocupado. Deus sigue sentado em ele. E vou lhe falar algo. Satanás pode dar a chilique que quiera. Pode ser o ruído que quiera. Pero ele nunca utilizou esse trono, nunca vai sentar nesse trono, nunca ele sentou e nunca vai sentar. Porque o verdadeiro rei sempre ocupou esse trono e vai seguir ocupando. Satanás quis ser igual ao Altíssimo e foi condenado, foi lançado à terra. Amém? O rei sigue governando. Nada escapa de suas manos. Deus não necessita nossa capacidade, mano. Deus não necessita. Ele é o Rei Todo-Poderoso. Ele é Criador do céu, da terra, do universo, do tempo, de todo. Quizás hoje você lleva tentando cambiar as coisas, não? Algo que está mal em sua vida pode ser um pecado, vencer um pecado, restaurar a família, servir a Deus. Servir a Deus, porque servir a Deus tampouco não é por sua capacidade, também é depender do mesmo Deus. Você é uma ferramenta utilizada por Deus, pero não é por suas forças. Não queira servir, não queira agradar a Deus por sua própria força. Vai ser obras de homem, não obra de Deus. E mientras mais lo intentas com tus próprias forças, mas te frustrarás. Isso ocorre porque Deus nunca quis que viveras dependendo de ti mesmo. Ele nunca, desde a criação, desde Gênesis, mano, você foi criado e Deus soprou em sua narina alento de vida e foi hecho alma vivente. Deus quer, mano, que dependamos completamente de Cristo. Por isso o apóstolo Pablo declarou em Gálatas 2:20: com Cristo estou juntamente crucificado. Vamos ler. Eu sei que eu sempre trago esse versículo, pero esse versículo, irmão, é maravilhoso. Esse versículo é maravilhoso. Com Cristo estou juntamente crucificado. E já não vivo eu, mas vive Cristo em mim. E presta atenção agora. Lo que agora vivo em la carne, ou seja, o que você está vivendo hoje, tem que viver por la fé. Lo vivo em la fé del Hijo de Deus, el qual me amou e se entregou a si mesmo. Mano, vamos fazer um câmbio aqui, já? Habla assim: com Cristo estou juntamente crucificado. Já não vivo eu, já não vivo Luciano, já não vive Luciano, mas vive Cristo em Luciano. Ponga seu nome. Já não vive, ponga seu nome, mas Cristo vive seu nome. Declara, irmão, declara. E lo que agora você vive em la carne, lo vive em la fé del Hijo de Deus. Amém? Esse versículo é maravilhoso. Esse, mano, tem gente que faz estudos, quer compreender os mistérios do universo e tudo mais, hace universidades, vive estudando teológicos, né? Estudam profundamente, pero sabe qual que é o secreto da vida cristiana? Está aí nesse versículo, um versículo. Não é esforçar-nos mais, irmão, não é isso. É permitir que Cristo viva em nós outros. É permitir que Cristo viva em nós outros. Nós somos só mensageiros, irmãos. Não somos o dueño del mensaje.
Ah, mas esse mundo, nunca vi Deus. Nunca vi Deus? Em que mundo você vive? Você nunca viu uma coisa buena? Nunca uma palavra por dentro? Nunca lhe falou algo? Ah, isso é a consciência. Consciência? Mira, a ciência não prova que Deus existe. Vai buscar no YouTube e vai ver hechos arqueológicos, hechos históricos, assim, grandiosos, hechos científicos que já estavam dizendo há mais de 500 anos antes de Cristo, como la sangre é vida. Ou a ciência descobriu, ano 1400, me parece, que descobriu que a sangre era viva, era vida. Na Bíblia já dizia isso. E, mano, tem várias coincidências, várias coisas que são científicas. E vai buscar humanamente, se quer, já que você é muito inteligente, eu sei que é capaz, vai buscar aí e vai ver se é possível que um ser humano, ou melhor, que vários seres humanos que viveram em séculos diferentes, em localidades diferentes, famílias diferentes e nunca se conheceram, escrevam a mesma história, dando continuidade um atrás outro. Passa por aí e você vai entender a grandeza da Bíblia, como é profundo isso. Pero volvendo ao tema, quando Deus enviou Moisés, ele disse exatamente o que devia que falar, irmão. Mira, Deus enviou a Moisés e lhe disse exatamente que havia que hablar. Por quê? Porque nós somos mensageiros, não somos o dueño del mensaje. Não, Moisés não falou sua opinião, tampouco Arão não adaptou o mensagem para agradar a Faraó, né? Simplesmente transmitiu o que Deus havia dito. Não, como você sabe, vamos à la palavra de Deus. Não é o Luciano, é a palavra. Moisés e Arão hicieron tal qual. Hicieron tal como o Senhor lhe havia ordenado. Vou ler mais uma vez. Moisés e Arão hicieron tal como o Senhor lhe havia ordenado. Quando hablaram com o faraó, Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83 anos. Sabe por quê a palavra põe a idade de eles depois? Porque uma pessoa maior tem muita experiência de vida, tem muito conhecimento a transpassar. Pero eles não fizeram isso, eles fizeram tal como o Senhor ordenou. Isso é um mensageiro de Deus. Não há que poner sua opinião. Não há que poner sua opinião. Há que falar tal como o Senhor ordenou, mano. Sabe por quê, mano? Vamos à prática, se bem claro. O que é a religião? A religião é a palavra de Deus onde o homem interpreta. Você já viu escutar? Já deve ter escutado alguém falando assim: nossa, pero a Bíblia é tão difícil, tem tantas interpretações. Não é verdade? Já escutou isso? Tem tantas interpretações e eu lhe hablo. Mentira! Não há tantas interpretações. É mentira. Há muitos homens que interpretam de maneiras distintas conforme sua conveniência. Já? Conforme sua conveniência. Lo que passa é que a religião toma o que Cristo dijo e transforma em um comércio. Ou não foi o que passou no templo, que a religião judia estava comercializando as coisas para poder sacrificar dentro do templo? E o que o Senhor, como o Senhor isso, o Senhor se alegrou? O Senhor quedou nervoso? Jesus se alegrou? Ou saiu destruindo as barracas, atacando tudo?
E por que será que nadie lo prendeu, nadie hizo alguma coisa no momento? Porque sabia que era errado, irmão. Sabia que estava malo. Não se deve fazer isso, irmãos. Isso também é válido para nós outros, irmãos. Ah, Luciano, que vergonha se você está num canal de YouTube aqui falando e você ganha plata por isso. Irmão, eu hablo a palavra tal qual. Tenho uma congregação, pero eu não ganho plata nenhuma pela congregação. Não saco nada disso. Por quê? Porque eu estou livre para falar a verdade de Deus. A congregação que eu sirvo, ¿ya? Nós não enviamos plata para um grande templo, para uma central, não, é para sobreviver nomás para os gastos que tem acá. E eu não decido nada solito, todo é junto com os irmãos, não saio gastando. Então, mano, não há que estar preso, não há que transformar a palavra. Eu sou um mensageiro, hoje eu utilizo uma ferramenta que é o YouTube. Uma ferramenta que é o YouTube. Como eu não sei se falei em vídeos anteriores, hoje nós só temos um alcance promédio de 50.000 pessoas. Não são inscritos, são visualizações. Então temos um alcance grande hoje em dia. Já chegamos a muita gente e está aumentando dia a dia, graças a Deus. Por quê? Porque falamos a verdade, irmãos. Falamos a palavra como tal. Por isso, algumas pessoas podem até não gostar do que hablo aqui, pero eu não tenho o rabo preso com nadie. Eu hablo o que tem que ser. E muitas vezes eu sei que fere, as pessoas não gostam, porque estão presas à la religião. Vivimos em um tempo, irmão, onde muitas vozes tentam modificar o evangelho para ser-lo mais cômodo. Isso está completamente errado, irmão. Pero o verdadeiro servo de Deus não anuncia suas ideias. Ele não habla de si mesmo, ele habla do Senhor. O próprio Cristo, quando estuvo acá, ele hablava: o que eu hablo por el Padre, e ele testifica por mim. Ele anuncia a palavra do Senhor, um mensageiro anuncia a palavra do Senhor, porque o poder não está em nossa eloquência. Quem sou eu, um brasileiro que habla mal o espanhol, querer ensinar algo para vocês, irmão? Eu não sou eloquente, não sou nada. É a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder. Ah, Luciano, não é assim. É assim, é assim, e assim está escrito em la palavra de Deus. Vamos ler, vou encontrar aqui Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que toda espada de 2 filos, e penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conjunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amém? Uma palavra de 2 hilos serve para os dois, para o mensageiro e para a pessoa que escuta. Corta para os dois lados. Já separa a intenção del coração. Porque muitas vezes temos até pensamentos que são errados. Já? Porque esses pensamentos nos afastam de Deus também. Mas às vezes no coração não queremos, sabemos que não podemos fazer isso. E o Espírito da palavra está para isso, irmão, para discernir, para separar. Né? Esse é o poder da palavra. A palavra tem o poder de transformar, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando predicamos sua palavra com fidelidade, o Espírito Santo é quem convence e transforma a vida da pessoa. Porque quando uma sola palavra de Deus lhe afeta e lhe expõe,
mesmo que te afetou solo no pensamento, é que Deus está falando com você por meio do Espírito Santo, irmão. Deus te está preparando, Ele está te transformando, Ele quer te utilizar, mas Ele não pode utilizar se você está sucio, se você contém pecado, se você não dá espaço para que Ele atue. Por isso que sofrimos provações, passamos por provas, né? E estas provas que hoje você talvez está vivendo não é um castigo de Deus. Tem gente que habla essa tonteria. Ai, por que Deus está me castigando? Recorda de Job? Que os amigos de Job foram aí e falaram: nossa, você deve ter hecho uma coisa muito grave para que Deus te castigue. E Deus não estava castigando. Deus queria exponer o que tinha no coração de Job. Talvez, irmão, são solo preparações para exponer o que o Senhor não quer que você guarde. Assim como Jacob foi transformado, né, e converteu-se em Israel, assim como José passou por la prisão no Egito antes de ir ao palácio, assim como Moisés passou 40 anos no deserto antes de liberar o povo de Israel. Senhor Jesus, Deus também está formando tu caráter. Vamos ler a Bíblia para que te convença. Romanos capítulo 8, versículo 18. E reconozco que temos que sofrer agora, pero esse sofrimento não são nada comparados com a glória que vamos a receber depois. Hermano, se sofremos agora é porque tem um tesouro preparado para você. Deus está te provando, está te preparando para governar com Ele, ser co-reis com Ele. Ai, Luciano, onde está falando? Isso está na Bíblia também. Deus quer que você venha reinar com Ele, não sendo idolatrado, não com poder, mas você vai ser operado porque o Espírito Santo habita em ti. Ele, Deus maravilhoso, Ele habita dentro de ti. As aflições do tempo presente não são nada comparável com a glória venidera que o Senhor preparou para você, mano. Por isso Ele está lhe permitindo ser provado nesse momento. Não abandone o processo. Busque a Deus. Pergunte por que Ele está fazendo isso, por que Ele permite tal coisa. Se esse dolor tão grande que você sente hoje, por que Deus permitiu? Por que permitiu? Pergunte. Me acordo uma companheira de trabalho uma vez. Ela teve um grande sofrimento, perdeu uma pessoa querida. E ela fala: não, Luciano, que eu tô muito molesta com Deus, como Ele permitiu que essa pessoa hoje não estivesse mais acá, não sei o quê. Falei: sim, e você já conversou com Deus? Já falou por que Ele permitiu? Você já perguntou por que Ele deixou passar isso? Todo há um porquê. Nenhuma hoja cai del árvore senão por la vontade de Deus. Pergunta-te hoje, mano. Estou confiando mais em minhas capacidades que em poder de Deus? Será que hoje você está controlando sua vida ou está controlando a Deus? Ou já entregou seu governo para o Eu Soy, para o verdadeiro Deus, para o Deus eterno? Quizás hoje Deus só espera uma resposta sencilla. Senhor, já não quero viver dependendo de mim. Quero que Tu seas o Senhor de cada área de minha vida. Quando isso sucede, mano, o eu diminui e Cristo ocupa em primeiro lugar. Amém? Amém, manos. Agora quero te pedir, cerra seus olhos, aquieta seu coração. Vamos fazer uma oração. Vamos buscar a Deus, esse Deus maravilhoso. Amém? Senhor Jesus, ó Padre amado. Senhor Jesus, hoje reconhecemos, Senhor, que muitas vezes hemos intentado, Senhor, fazer as coisas
com nossas próprias forças, hemos confiado em nossa experiência, em nossa inteligência, em nossas capacidades, Senhor, olvidando que sem Ti nada podemos fazer. Senhor Jesus, por isso, Senhor, venimos a Ti, Senhor. Hoje queremos rendir nosso coração delante de Ti, Senhor. Crucificar nosso viejo homem e permitir que Cristo viva plenamente em nós. Que o Eu Sou governe nossos pensamentos, nossas decisões, nossa família, nosso serviço e todo o nosso ser. Ajuda-nos a confiar em Tu palavra, que a fé seja apurada quando as circunstâncias aparecem impossíveis, Senhor. Que Sua palavra nos conforte, Senhor, nos dê força e esperança. Fortalece essa fé, Senhor, para recordar que Tu sigues, Senhor, sentada no trono, Senhor, que nenhuma situação está fora de Tu controle. Prepara-nos, Senhor, para cumprir Tu propósito e ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a entender, Senhor, e como devemos ser usados para estender Tu reino mientras esperamos o glorioso regresso Tuyo, Senhor Jesus. O regresso de nosso Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, bendiga a todos que estão vendo esse vídeo, Senhor, que estão ocupando, bendiga seu lar, sua casa, Senhor, que apacente, de calma, esperança, conforto, Senhor, de fortaleza, Senhor. Senhor Jesus, hoje entregamos nossas vidas em suas mãos para que o Senhor venha, Senhor, habitar em nós como o Rei que eres, que o Senhor sente no trono, Senhor, e comande em nossas vidas. Te pedimos isso em nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Senhor Jesus, amém. Hermanos, se esse mensagem falou seu coração, escreva aí nos comentários, já? Assim estaremos orando por ti também. Quero ler esses comentários. É muito gratificante quando vemos comentários. Eu fiquei muito feliz, já comentei aqui quando vi em árabe, um comentário em árabe. Como a internet hoje em dia alcança pessoas que talvez você nunca vai conhecer em sua vida. Amém? Pero de verdade foi muito gratificante, é uma coisa maravilhosa. Não olvide de se inscrever no nosso canal, Imersos em Cristo, a ser parte dessa família, compartilhe esse vídeo, né? Ativar a campana, dar seu like, deixa seu like, mano. É uma coisa tão rápida e ajuda tanto a nós outros, já? E assim você vai estar recebendo novos estudos bíblicos, novas mensagens, novos shorts evangélicos. Amém? Irmão, que Deus te bendiga abundantemente e nos vemos no próximo mensagem, no próximo vídeo. Amém? Recuerde sempre, Jesus Cristo é nosso Senhor. Amém? Tchau, tchau, irmãos. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Me equivoquei.